Padre, já que o senhor falou do Papa, da sua admiração, sua reverência ao Papa, para que o nosso público tome conhecimento, como é que surge a figura papal? Como é que surge o Papa? Como é que foi instituída essa função? Ok, vamos lá. Nosso Senhor, às vezes algumas pessoas falam assim, Jesus não quis igreja, Jesus não fundou igreja. Não, não é verdade, está lá na palavra, né? Nosso Senhor forma um grupo, chama os 12, cria os discípulos depois, que tem os 12 apóstolos, os discípulos, e dentre eles Nosso Senhor escolhe um, que é Pedro. E diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ali está instituída a igreja. Nosso Senhor institui e dá a Pedro a condução. Tanto é que depois que Pedro nega Jesus, que aí Jesus aparece para Pedro de novo, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes a mesma coisa. Pedro, tu me amas? Amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, então apacenta. É muito interessante porque a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. E para nós, amor é amor, que para mim é muito pobre. Porque você diz que ama a sua filha, você diz que ama a sua esposa, mas você diz que ama o seu carro. Ou você diz que ama o tênis que você faz a corrida. Ou você ama a lasanha. Cara, para nós a palavra é uma, mas no grego são 3 palavras, a gente até aprendeu, sabe com quem isso? Com o padre Marcelo Rossi. Lembra que o padre Marcelo Rossi lançou um livro chamado Ágape. Depois ele lançou um livro chamado Filia. E nós conhecemos o outro amor que é muito falado, que é o eros, que é o erótico. Então existem 3 níveis de amor no grego. Jesus, quando fala com Pedro, Jesus fala no nível divino, que é o ágape, é o amor de Deus. Fazendo um trocadilho, Jesus diz para Pedro, Pedro, agapasme, usando o ágape. Pedro, agapasme, você me ama? E Pedro diz assim, sim, Senhor. Desculpem o trocadilho, para a gente entender. Eu te filia. Jesus pergunta no amor aqui, e Pedro responde, é por isso que Jesus dá de novo a chance. Faz todo sentido agora. Porque, calma, Pedro, tu me ama sim? Pedro, tu me ama sim? Pedro, tu me ama sim? A gente lê a Bíblia e fica meio... Cara, por que Jesus perguntou 3 vezes? Mas é porque Pedro não respondeu imediatamente com o mesmo amor que Jesus perguntou. Jesus disse, Pedro, agapasme, sim, Senhor, eu te filia. Eu te amo com amor de irmão, o amor fraterno, o amor familiar. O filia é esse amor, né? Que filos é amigo. Filia vem é mesmo radical. Por isso que existe a filosofia, né? O estudo da sabedoria. Então, o amigo da sabedoria. Então, Pedro, tu me ama com esse amor aqui de dar a vida, de morrer, de se sacrificar. Sim, Senhor, eu te filia. Pedro, agapasme, tá aqui. Então, é esse amor que Jesus pergunta a Pedro, a quem ele entregou a condução da igreja. Tanto é que depois Jesus vai dizer lá nos apóstolos, para os apóstolos de João, lá no fim, João 20, 23, assim, então Jesus apareceu para os discípulos e soprou sobre eles o Espírito, né? E disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoar dos pecados eles serão perdoados, a quem não perdoar, isso é um sacramento, Jesus está instituindo. Se existe sacramento, é porque existe igreja. Mas a sua pergunta é, padre, mas e a figura do Papa? Então, desde Pedro, a igreja já reconhece Pedro como líder, desde a igreja primitiva. Tanto é que, olha que interessante, quando começa, lá nos Atos dos Apóstolos, aquela discussão sobre circuncisa ou não circuncisa, porque os judeus fazem a circuncisão, né? Os judeus fazem a circuncisão. E aí eles começam a brigar. Circuncisam ou não circuncisam os novos cristãos? E aí Pedro diz, tem que circuncidar. Paulo já tinha uma ideia formada, só que Paulo vai até Jerusalém. Falar com quem? Com Quefas, com Pedro. Por quê? Porque ele era autoridade. Então, E por que a igreja é romana? É bom a gente falar isso, é bom a gente entender. Não é porque a igreja é católica romana, mas a igreja tem 4, vamos dizer assim, 4 fundamentos. Una, santa, católica e apostólica. Una porque a unidade dela no mundo.
Santa porque o seu fundador é santo. Vem de nosso Jesus Cristo. Una santa, católica. Católico significa universal. A palavra católico significa universal. Te diz alguma coisa? Existe isso aí em algum outro lugar? Em alguma fachada escrito isso? É uma igreja. Vamos tomar um pouquinho d'água então para passar o assunto. Ô, padre, deixa eu aproveitar que o senhor bebeu água, eu vou emendar uma pergunta dentro. Uma pergunta Não dentro, falei, eu vou terminar do Papa, mas tá. uma pergunta dentro da pergunta. Tem a ver com o Papa ok. ainda. Nós temos duas figuras importantes para o Evangelho. Uhum. Um é Pedro e outro é Paulo. E é Paulo, duas colunas. O Pedro, ele pregava, entendo eu, mais ali direcionado para os judeus, para os hebreus e tal. Exato. E o Paulo era gentios. aquele que saía da bolha e, inclusive, atribui-se a ele o fato da igreja, dos cristãos terem chegado até Roma. Por que Pedro e não Paulo? Porque foi a pergunta é brilhante. O assunto é longuíssimo, mas vou tentar resumir. Porque foi a Pedro que nosso Senhor deu a condução da igreja. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves, e o que você ligar aqui, eu vou ligar lá, e o que você desligar aqui, eu vou desligar lá. Por isso que a imagem de São Pedro tem a chave na mão. É a chave? Pedro, tudo que você ligar aqui, eu ligo lá. Jesus falou isso. E o que você desligar aqui, eu desligo lá. Então a autoridade da condução da igreja foi dada a Pedro. Paulo, se não existisse Paulo, a igreja talvez estaria lá ainda lá no Oriente Médio desse tamaninho. Foi Paulo quem abriu a igreja, foi Paulo quem desbravou. Tanto é que é interessante, né? Que Paulo também morreu em Roma. Paulo também morreu em Roma. E Pedro também. Tanto é que a igreja é romana por qual motivo? A igreja não é romana porque ela é do Império Romano. A gente precisava ter até um outro podcast pra gente só falar disso. Acho que nem é o assunto. Mas foi o Constantino que criou a igreja católica. Meu caro, quando Constantino existiu já tinha mais de 20 papas. Como é que o cara vai criar um troço que já existe antes dele? Não faz. Como é que antes dele se converter, ele perseguia cristãos? Se ele que criou a igreja, não, foi ele quem abriu, nada, mas enfim. Quando mataram Pedro em Roma, existia ali as colinas vaticanas, é onde está o Vaticano, era fora do muro da cidade. Só que quando Pedro morreu, ele era uma figura insigne do cristianismo, ele era o líder. Então, o que eles fizeram quando Pedro morreu? Eles esconderam a sepultura de São Pedro. Existe um documentário muito interessante no YouTube, me fugiu o nome, mas depois é só procurar para falar sobre o túmulo de São Pedro. Eles esconderam o túmulo de São Pedro quando ele morreu, para que o túmulo de São Pedro não fosse ultrajado. Não. E ele ficou escondido ali por muito tempo. Depois, com o edito, né, que aí a igreja se tornou livre para construir-se a primeira basílica, mas não se sabia que ali estava ainda o túmulo de Pedro. Até que começaram escavações agora, século passado, que tinha as histórias dos antigos cristãos, dizem que é por aqui, né? E foi encontrado lá no Vaticano. Tá lá, você vai lá, você desce lá embaixo do altar principal, tá lá o túmulo de São Pedro. Por isso que a igreja é católica, apostólica, romana. Ela é romana porque Pedro morreu em Roma, não tem nada a ver com o Império Romano, como as pessoas dizem. A igreja foi criada pelo Império. E por que Pedro e não Paulo? Porque a autoridade foi dada a Pedro. Pedro, tu és pedra. E sobre esta... mas tem gente que fala que ali está escrito Petra no grego, e Petra significa pedrinha. Então Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra, mas ele é a pedra. Não. O Novo Testamento, de fato, foi escrito em grego. Mas que língua que Jesus falava? Aramaico. Kefa é pedra. Não existia pedrinha no aramaico, era pedra. Então Jesus está falando em aramaico, Kefas. Tanto é que até hoje fica-se a tradução do nome de Pedro, Kefas, né? Tá lá, Kefas. Então, Jesus está dizendo, Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra, sobre você, eu vou edificar a minha igreja. Por isso é Pedro, é o Papa. Então, o que é o Papa? Olha aqui, aí respondendo a pergunta. Se você puxar uma linha sucessória, hoje Francisco,
Antes de Francisco, Bento XVI. Antes de Bento XVI, João Paulo II. Antes de João Paulo II, João Paulo I. Antes de João Paulo I, Paulo VI. Antes de Paulo VI, João XXIII. Se você seguir, você vai parar em Pedro. Existe uma linha sucessória ininterrupta. Qual é a nossa certeza? E aqui eu estou dizendo como padre, com todo respeito, com todo carinho, sem discussão absoluta nenhuma. Porque eu sei que a Igreja Católica é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque lá naquela cadeira está sentado um cara que está sentado no lugar de Pedro, que disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Existe uma linha. Ah, mas aí pode ter alguém vendo, né? Pensando talvez no... Ah, mas houve tempo na história em que existiram 2 papas sucessivos, de forma... Sucessivos não, simultâneos. Não, a gente já vai falar do exílio de Avignon, que quando o Papa foi para a França, porque se ele ficasse em Roma ele seria morto. Aí o cara foi para a França porque ele ia ser assassinado. Aí chegou um doido lá em Roma e falou: agora eu sou o Papa. Funciona dessa forma? Não, então o Papa estava em Avignon, entendeu? Então assim, nunca existiram 2 papas sucessivos. E essa afirmação que eu estou dizendo aqui, não estou confrontando absolutamente nada, eu não estou dizendo que a igreja hoje no Brasil, evangélica, protestante, não bebemos da mesma palavra, mas o que me dá certeza da igreja é a sucessão apostólica. Antes de Francisco, Bento, antes de Bento, Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII, e vai voltando, e vai voltando, e vai voltando. O nome disso é sucessão apostólica. A igreja possui a sucessão apostólica. Então, o Papa é, por exemplo, o cardeal Orani que vocês querem trazer aqui. Ele é o bispo do Rio de Janeiro, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. O Papa é o bispo de Roma. Então, por exemplo, eu estou aqui agora. O Papa Francisco morreu, não é isso, vai ficar ainda muito tempo. Aí eles vão ter um conclave. O que é um conclave? É a reunião dos cardeais. Os cardeais são os mais próximos do Papa. Assim, são os bispos, pode também não ser bispo, mas 99,9% são bispos que recebem o título, vamos assim dizer, de cardeal. Então eles se reúnem lá na Capela Sistina, que tem aquela votação, que sai a fumacinha branca, né? Eles se reúnem e fazem uma votação. Ah, eu voto no cardeal fulano, eu voto no cardeal ciclano, eu voto no cardeal... Eles contam e o cara que ganhou a votação é eleito bispo de Roma. Só que eu posso ser papa. Meu telefone vai tocar, é o secretário da Casa Pontifícia, o padre Julinho, tá tendo conclave aqui e Dom Orani trouxe seu nome e eles votaram ser papa. Você aceita? Aceito. Ok, então vem para Roma, você vai ser ordenado bispo e você... Mas isso vai acontecer? Não, evidente. Pode acontecer? Evidente, pode. Mas vai acontecer? Não, porque eu não sou preparado para isso. Então, o Papa, ele sai do colégio cardinalício. São aqueles bispos mais bem formados que vão ser votados. O mais votado é eleito bispo de Roma. E o bispo de Roma é o Papa. Entendeu isso? Entendi. Se não, ele é o Papa porque ele é o bispo de Roma. Dom Orani é o bispo do Rio de Janeiro. Dom José Francisco é o bispo de Niterói. Dom Odilo Scherer é o bispo de São Paulo. Francisco é o bispo de Roma. É o Papa. Mas tem uma hierarquia nessa história. Roma é a matriz. É a igreja-mãe, exatamente. A igreja. Por quê? Porque lá está a Sé, por isso que é Santa Sé. Sé é de sede, de cadeira. Lá está a sede de Pedro, o líder da igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra farei minha igreja.